aluno, olá aluna, eu sou a professora Luciana e hoje vou conduzir a aula de Educação Física com você. E adivinha qual tema a gente vai ter hoje? Bom, hoje a gente vai exercitar a mente. Hoje a nossa Educação Física vai utilizar a nossa concentração, a nossa memória. E para isso, a gente vai começar de um jeito diferente. Hoje eu vou contar para vocês uma história. Você gosta de história? Bom, conta-se que na Índia existia um rei que chamava Yadava. E esse rei era um rei imponente e ele estava muito entediado. Professora, entediado? Sim, ele não tinha muitas coisas a fazer e ele andava para um lado e ele andava para o outro e ele não sabia o que fazer mais. Então, na Índia, veio um misterioso viajante e que chegou no reino e dizia que ia solucionar todos os problemas do rei. E como que ele ia solucionar esses problemas? Bom, pensa aí você. Vamos pensar juntos. Esse viajante misterioso era o Lahu Cessa. E a forma como ele ia solucionar os problemas é com um jogo, o xadrez. Você aí em casa, conhece esse jogo? Já jogou na sua escola? Já jogou em casa? E online? Também temos jogos para jogar online de xadrez. Então eu convido você hoje a participar comigo, porque eu vou ensinar você a jogar. Professora, não tem xadrez em casa, não tem problema, a gente vai construir juntos. Vamos lá. Daqui a pouco eu termino o final da história, hein? Ela não acabou. Então, você conhece o xadrez? Talvez agora com essa figura você vai lembrar se jogou ou não em algum lugar. Sim, ele parece com a dama, mas é mais gostoso, porque é um jogo que você vai elaborar estratégias. E então, já contei para vocês, já comecei com a história e vamos então continuar o que nós precisamos. Então, lá na história ainda do rei Yadava e de Lahu Cessa, quando ele disse para o rei que ia solucionar os problemas dele, ele falou, mas como? Eu vou te apresentar o jogo de xadrez. E esse jogo consiste em quê? Tem um tabuleiro. Este tabuleiro nós temos aqui para simular para vocês no nosso cenário um tabuleiro. E também temos aqui uma figura, porque eu vou ensinar vocês a montar esse tabuleiro, tá? Então, nós vamos fazer isso em casa. Aqui a gente imprimiu duas partes, mas em casa a gente pode desenhar também. E aí, esse tabuleiro, ele tem 64 casas. E estas casas são alternadas, pretas ou brancas, em que a gente chama de, temos linhas e colunas, e também diagonais. Como assim, professora? Bom, se vocês forem olhar aqui, eu simulei aqui um xadrez com menos casas, mas para vocês entenderem o que é a linha, o que é a coluna, o que é a diagonal. Combinado? Então, aqui, se a gente for andar, a gente tem linha e tem a diagonal. A diagonal, a gente costuma falar na escola que ela vai mais, assim, entre a coluna e entre a linha. Tem aluno que fala, professor, é de ladinho? Não, gente, é quase, é diagonal. Então, a gente vai andar e vai fazer a diagonal, tá? Temos a linha e temos a coluna. Só que, para jogar xadrez, a gente pode jogar com um adversário, mas a gente precisa de umas peças. Que peças são essas, professora? Então, é agora que eu chamo vocês. Aqui
Aqui, ó, na mesa, nós já temos um xadrez montado. Mas nós vamos pegar essas peças e vamos conhecê-las também no tabuleiro que eu simulei para vocês. Então, junto comigo, vamos conhecer essas peças. Primeira peça que eu vou mostrar para vocês é a torre. A torre significa o quê? A fortaleza. Combinado? E a fortaleza, geralmente, a gente coloca ela onde, professor? A gente coloca ela no tabuleiro, geralmente nas pontas, ok? Então, já vou deixar ela aqui. Outra peça que a gente vai falar dela são os peões. Os peões representam os soldados. Porque vamos imaginar, a gente fala com os nossos alunos, professora, alunos, os alunos perguntam para as professoras, professora, os peões representam soldados, então quer dizer que o xadrez representa um campo de batalha? Sim, seria um campo de batalha e nós temos um objetivo. Então, os peões, como soldados, ficam na linha de frente. Vamos para outra peça. Já falamos das torres, que são as fortalezas. Vamos falar dos cavalos. Os cavalos representam a cavalaria e ele pode saltar por cima das outras peças. Fica também aqui, ó, pertinho da torre. Vamos falar de outra peça, que é, vamos lá, aqui, os bispos. Os bispos, eles são como conselheiros reais. São aqueles que vão dar os conselhos para os reis. Porque temos os reis que representam os brancos, os reis que representam a batalha branca e a batalha preta, que nós vamos pegar ali também as outras peças para vocês verem. Vamos colocar aqui também. Temos outras peças, que é a dama, em que a gente pode... Vou levar agora as duas, como eu falei, dos dois exércitos, né? Dos brancos e dos pretos, eu vou colocar as duas rainhas aqui para vocês conhecerem. Então, temos aqui as rainhas, tá? São peças menorzinhas, gente, mas a gente tem ela em tamanho também real, que a gente tem maior, que a gente pode construir em casa, tá? A gente pode construir com garrafa PET, a gente pode fazer como se fosse, a gente coloca como se fosse um arco, um chapéu, que a gente pode construir junto também. As rainhas, gente, a gente chama no Brasil de rainha, mas no mundo inteiro é conhecido como dama. São as peças mais poderosas do xadrez. Depois eu vou explicar por que ela é poderosa. Ah, professora, porque são mulheres. Sim, são as mulheres dos reis. Também, professora, são várias respostas que a gente tem dos alunos quando a gente está ensinando esse jogo tão gostoso. Então, vamos colocar aqui. Então, já falamos das peças e não falamos da peça o quê? Que está todo mundo querendo saber qual peça que está faltando, que é o rei. E o rei, gente, é a peça o quê? Mais importante do xadrez. Ai, professora, mas a senhora falou que é a rainha, é a dama. Não, é o rei que é a peça mais importante. A rainha é a peça mais poderosa. Lembrou? Guarda isso aí, não esqueçam, hein? Então, gente, por que o rei... Aí o pessoal fala, qual é a diferença, né, professor? Tem muita diferença de um xadrez para o outro. Deixa eu pegar a outra rainha da outra cor para vocês verem. Aqui, ó. Tem muita diferença da rainha para o rei, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, que o rei, ele tem uma cruzinha na cabeça. E a rainha tem uma bolinha. E muita gente também confunde com o bispo. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Confunde com o bispo também, tá? E o bispo tem esse cortezinho aqui, porque às vezes ele também tem a bolinha.
Mas às vezes também vocês vão ver em xadrez que tem rainha, que tem mesmo a coroa, que eu vou mostrar para vocês também. Até aí deu para entender o nome das peças? Então, quantas peças geralmente eu tenho, professor, no xadrez? Eu tenho 32 peças, tá? 16 brancas e 16 pretas. Tem xadrez que variam, tá, gente? A gente tem xadrez de tudo quanto é material. Tem xadrez de pedra-sabão, tem xadrez de madeira. Então, assim, se a gente for andar aí por esse Brasilzão afora, a gente vai ver xadrez de vários estilos. Combinado? Se a gente for em Ouro Preto, a gente vê os de pedra-sabão. Então, assim, culturalmente, esse esporte é muito rico. Então, vamos continuar. Vem comigo agora, que para começar a jogar xadrez, porque tem gente que fala assim, nossa, a professora vai ensinar a jogar xadrez hoje. Bom, gente, jogar xadrez é uma arte que a gente precisa de tempo também. Não é só com uma aula, a gente precisa de várias aulas. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês fazerem em casa é aprender. A primeira coisa que vocês têm que saber é reconhecer as peças e saber diferenciar. Então, a primeira atividade de hoje, que eu peço para vocês fazerem em casa, é arrumar uma venda como essa, colocar a venda, tá? Ó, vamos ver se eu consigo aqui. Colocar a venda e vocês vão fazer o quê? Tocar as peças e tentar saber qual peça está na sua mão. Peço a ajuda de um adulto, tá? Aqui, ó. Essa é fácil de identificar, né? Aqui, ó. Essa aqui é o cavalo. E aí, em casa, vocês vão fazer esse exercício para que vocês reconheçam. Mas por que vendado, professor? Por quê? É mais fácil para você entender o jogo e para compreender como se passa, tá? Então, fez esse jogo da venda, o que é que nós vamos fazer agora? Vou chamar você aí em casa para a gente fazer uma brincadeira com o xadrez. Mas o xadrez, professora, não é uma coisa séria? É uma coisa séria. Mas para a gente poder aprender a jogar bem, a gente tem que saber os movimentos das peças e como que as peças chamam. Então, eu vou convidar vocês para fazer esse dado de xadrez, tá? Como que eu faço esse dado? Bem simples. Vocês vão pegar aí em casa um rolo de papel higiênico, vão amassar esse rolo, ó, vai amassar o rolo, tá? E aí vocês vão pegar a régua da casa de vocês e vão medir quantos centímetros tem. Geralmente esses rolos têm 9 centímetros. Então, o que vocês vão cortar? 3 pedaços iguais de 3 centímetros, tá? Tem que ser iguaizinhos, não pode ser um maior, vocês medem e marcam aí 3 centímetros, tá? Para fazer esse dado. Ah, professor, mas como que eu vou fazer? Bom, aí depois que você cortou as 3 partes iguais de 3 centímetros, o que vocês vão fazer? Vocês vão amassar de novo aqui, ó, de forma que o papel ele vai ficar quadradinho aqui, ó. Aí ele já toma a forma, tá vendo? Então, você vai fazer isso com todos. Vai amassar novamente lá no meio e ele vai ficar já tomando a forma de quadrado. E aí, depois, novamente, amassou e vai tomar a forma de quadrado. Depois, vocês vão encaixar o dado, assim, ó, o dado não, né? Os quadrados, um dentro do outro aqui, ó. Ó, encaixou aqui, depois você vem e encaixa esse aqui também por cima aí com jeitinho, tá? E aí vai dar, você vai encaixar e o dado vai ficar firminho, tá? Mas por isso que tem que cortar certinho aí. Professora, fica um espaço aqui, não tem problema, esse espaço aqui é que vai ajudar na hora da gente jogar e dar certo. Se você passar um durex, você tem que cortar aqui para poder cair, não ficar caindo só em uma peça. E aí, vocês receberam em casa, no pet de vocês, para fazer essas figuras, para fazer o xadrez em casa de tampinha, que é o que eu vou ensinar para vocês agora. Para vocês
desenhar o tabuleiro, 64 casas, podem pintar aí de branco, de preto. Ah, professor, eu não gosto, pinta de outra cor, né? Não tem problema, pinta da cor que você gosta, mas tem que diferenciar as cores. Lembrando que as peças brancas sempre começam o jogo. Pega a tampinha, cola esses xerox que vocês ganharam aí, receberam aí no PET, que é esse daqui, ó. E aí vocês vão colar, vocês receberam aí, e aí que vocês vão colar essas tampinhas, esses formatos das pecinhas do xadrez nas tampinhas. E aí o que vocês vão fazer? Esse também vocês podem colar no dado. E aí que vai ficar assim, ó. Vocês façam um dado com as pecinhas pretas e um dado com as pecinhas brancas. E aí é que começa o jogo. Você chama uma pessoa para jogar com você e aí você vai jogar. Como assim, professor? Você vai jogar lá, caiu o movimento do rei, olha lá, ó. Que caiu foi o movimento do rei. Aí você vai falar, você pode também riscar em casa, ou fazer com fita crepe, ou fazer com giz na casa de vocês, o tabuleiro, e aí caiu o movimento do rei. Então, como que o rei anda? A pessoa que está com o dado, né, com as pecinhas escuras, que é com a pecinha preta, aí vai fazer o movimento do rei, né? E aí, vai lá, pode fazer uma amarelinha, vai mostrar como que o rei anda. O rei anda como? Uma casa. Aí, depois, a pessoa com o dado vai e joga no branco. É o bispo. Como que o bispo anda? O bispo anda só em diagonal. Então, vai andar em diagonal. Aí, depois jogou novamente. A pessoa foi lá. Agora é a rainha. Como que a rainha anda? A rainha anda para todos os lados, em qualquer direção. Ela pode andar para cá, ela pode vir para cá, ela pode voltar para trás, ela pode ir em diagonal. Lembrando, gente, a forma como a peça movimenta é diferente como ela captura. Uma outra oportunidade a gente vem para aprender como capturar. Mas vamos aprender a movimentar. Mas você também pode pesquisar em casa e ver como acontece essa captura e já começar a jogar. Aí jogamos de novo. Vamos lá. Aí jogou, caiu o rei de novo. Vamos no peão, porque eu não ensinei o peão. Então, o peão, na primeira jogada, ele pode andar, ele está aqui, né? Ou ele pode andar uma casa, ou ele pode andar duas casas. E a torre pode andar também. A torre, ela anda em linha reta. Ou ela anda em linha reta, e ela pode vir para cá também, tá? Ela pode voltar para trás também. E ela pode vir para cá. E aí vem o cavalo. O cavalo, como a gente viu, ele salta sobre os outros. E ele tem um movimento que eu amo, porque ele faz a letra L, a gente costuma brincar. Então, ele anda 1, 2, e aí ele vai fazendo a letra L. A gente conta, ó, 1, 2, 3, 4. Fez a letra L. Né? Então, é o movimento que eu mais gosto do xadrez. Então, pessoal, eu convido você que está em casa a fazer jogadas. Vocês podem fazer o boliche do xadrez, vocês podem fazer o gol a gol do xadrez, pode imprimir as peças, igual vocês têm aí, colocar as peças lá na garrafa PET e fazer um monte de jogo legal. Basta você querer. E também baixar aí na casa de vocês, criar o xadrez de vocês, chamar o pai para ajudar, a mãe, e fazer junto aí com todo mundo, e aprender as regras, pode pesquisar mais sobre as regras. E aí, como é que ficou então o final da história? Ficou o seguinte, o rei deixou de estar entediado e perguntou lá a Russessa o que ele queria em troca. E aí lá a Russessa queriam os trigos, e foi multiplicando os trigos, e a história chegou ao fim, sendo que o rei não ficou mais entediado. Então, pessoal, usem aí a criatividade, o objetivo do jogo é dar checkmate no rei, então, quer dizer, matar o rei, capturar o rei. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, e o meu muito obrigado, eu agradeço demais, deixo o meu carinho, e o meu muito obrigado. Até mais!